Boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa com o vídeo. Já vai começar, tá, gente? Esperar vocês chegarem aí aos poucos, entrando aos pouquinhos. Pra gente começar a falar, tá? Boa noite para Lute Cabral de Assis, Penha Ferro, Roberta Celeste, Marilene Silva, Renata Celeste, Ângela Cavalcante, Lenício Fabrício Vieira, Tatiana Pego, Priscila Maltês, Cláudio Duca, Vera Lúcia Celeste, boa noite para Bianca Araújo, Trília Maraquino, um abraço, obrigado pela sua presença. Andréia Lima Afonso Brandão, estamos ao vivo, Andréia. Boa noite. Átila Santana, muito boa noite. Andréa Lúcia, Ana Cristina Coelho. Daqui a pouco a gente... Naira, boa noite. Ana Cristina Coelho, boa noite. Faltando um minutinho para nossa live. Estou com um probleminha aqui de conexão. Espero que a conexão não caia. Mas a gente vai começar a falar sobre quedas na terceira idade. Eu acho um tema muito interessante. Boa noite, Luzimar Lengruber. Boa noite, Renata Medeiros, minha prima. Boa noite, Sônia Fonseca. Enquanto o celular aqui não atualiza, o sinal está muito ruim, a gente vai começando. Obrigado pela participação de todos vocês. Até antes de começar a nossa live, John X Ferreira, boa noite. Obrigado pela participação. Faça como a Naira fez, a Naira Bastos, compartilhe esse vídeo na sua página. Quanto mais gente puder assistir esse vídeo, melhor. Boa noite, Uma Ramos. Dia 1º de junho de 2017, conversa de otorrino de hoje é sobre quedas na terceira idade. Quem é que não tem um pai, uma mãe com idade, um avô, uma avó, um tio, uma tia próxima, alguém que você conheça próximo de você, que sofre ou já sofreu alguma queda e que tem algumas dúvidas ou tem algumas questões a serem esclarecidas hoje aqui nesse vídeo. O que eu vou passar para vocês é a minha experiência do que eu aprendi dentro da minha área da otorrinolaringologia. Eu não sou um especialista, não sou um neurologista, não tenho especialidade em fisioterapia, mas eu vou passar a minha visão de como médico e o que a gente consegue ver aí no serviço público, ou até mesmo às vezes no consultório e nas clínicas populares, no consultório particular, principalmente, sobre a queda na terceira idade. Boa noite, Viviane Teles. Obrigado, Tatiana, pelo compartilhamento do vídeo. A principal causa de acidentes na terceira idade são as fraturas decorrentes às quedas. E principalmente a fratura do colo do fêmur é a principal complicação. Então, quando o idoso cai, ele provavelmente vai fraturar o colo do fêmur. O colo do fêmur é aquele osso que junta com a bacia, que faz a gente poder andar para frente e para trás ou para os lados, movimentando a nossa perna. As outras causas também de quedas no idoso é a diminuição da acuidade visual. Então, idosos com problemas, principalmente de catarata, ou glaucoma, ou de deficiência no grau da visão, eles sentem uma maior dificuldade para enxergar o chão e, com isso, diminui o passo, tem a lentidão ao andar. Isso é uma das causas. Pessoas idosas que têm maior probabilidade a síncope, ao desmaio. Tá? E alguns medicamentos causam
quedas, como por exemplo, medicamentos para pressão arterial. Às vezes o idoso toma tanto remédio para pressão arterial que essa pressão arterial abaixa e ele cai por uma síncope, por um desmaio, por queda da pressão devido a alguns medicamentos. Então, o idoso toma vários antipertensivos, como diuréticos, por exemplo, remédio para ele urinar, ele acaba perdendo sódio, em alguns casos perde até potássio, e ele tem essa síncope, esse desmaio. Tá? O sedentarismo, ele deve ser destacado, sendo que o idoso que é acostumado a fazer exercícios regulares, ele tem menor predisposição àquele idoso que não faz exercícios com uma certa regularidade. Tá? Boa noite para Marisa Bastos, Sônia Ferreira de Assis, boa noite, Kátia Regina Bertei, boa noite, Leni Santos, boa noite. Então, assim, a queda representa uma fonte de doença na terceira idade e também uma causa de morte. Para vocês terem uma noção, assim, de cada 3 idosos, um pelo menos vai sofrer uma queda durante o período de um ano. Cerca de 10% de idosos que sofreram uma queda virão a falecer em decorrência da queda em cerca de 30%. E esses 30% terão como consequência uma lesão importante. A estimativa da incidência de quedas por faixa etária no idoso é de 30% para aqueles idosos acima dos 65 anos. E naqueles com mais de 75 anos, a taxa sobe para 35%. Alguns estudos relacionam a faixa de 30% a 60% da população idosa com mais de 65 anos, que ela cai anualmente e a metade apresenta múltiplas quedas. As lesões mais comuns, como falei, são as lesões do colo do fêmur. Boa noite para Raquel Correia. Boa noite para Jordeci Nascimento, Jussiara, Cristina Bezerra, boa noite. Então, como eu falei para você, a síncope é a sensação de forte tontura seguida de rápida perda da consciência. O idoso pode ter uma propensão, por exemplo, à queda na pressão arterial. Tá? E quando ele muda de posição rapidamente, ele tem o que nós chamamos de hipotensão ortostática. Então, ao levantar-se de uma cadeira, por exemplo, ele pode sentir uma sensação de queda. A vista escura, a vista escurecer, ele pode sentir o que nós chamamos de escotomas cintilantes, que são umas estrelinhas, que ele pode visualizar isso a olho nu. Ele pode ter uma sensação de queda devido à hipotensão ortostática. Boa noite, Magali Padilha. Boa noite, Ana Cristina Baltar. Obrigado pela presença de vocês. Essa situação da síncope, ela pode ser influenciada pela temperatura ambiental também. Então, muito calor, o idoso desidrata facilmente, ele pode cair, ele pode ter uma síncope devido a isso. O idoso com estado febril também ou gripal, ou pelo uso de alguns medicamentos, ele pode ter uma sensação de queda e cair devido ao uso de alguns medicamentos. Boa noite para Maria Fátima Lourenço. Boa noite para Aninha Silva. E aí isso leva um forte atordoamento do idoso e às vezes acompanhado de uma rápida inconsciência e pode levar a queda, como eu falei para você. A síncope ela pode ser devida a doenças como alterações na pressão arterial, alguma insuficiência cardíaca, alguma insuficiência vascular cerebral. E, como eu falei, o uso de drogas antipertensivas elas podem levar a essa síncope. Fatores ambientais podem ser considerados importantes, como, por exemplo, iluminação inadequada. Se o idoso dorme ou fica numa casa ou num quarto escuro, tem que se prestar atenção quando ele for levantar, a iluminação muito ruim, ele pode tropeçar, achar que viu alguma coisa e tentar desviar, e por causa da iluminação ruim, ele pode cair. Tá? Então, presença de tapetes soltos, falta de borracha no chão do chuveiro, falta de barras de apoio de corrimão, isso tudo pode levar ao idoso a esse quadro de queda e pode causar certas complicações.
As quedas ocorrem devido à perda do equilíbrio corporal e tanto pode ser decorrente de problemas primários ou secundários. Como o sistema osteoarticular, o idoso tem muita artrose, muito problema de coluna e alguns quadros também neurológicos, quanto de uma condição clínica diversa que afete secundariamente os mecanismos de equilíbrio e estabilidade do idoso. Então, como eu falei da pressão, paciente com algum problema neurológico ou clínico pode desencadear esse problema da queda. Boa noite para a Nicole, boa noite para Marcos Alckman, obrigado pela sua presença, obrigado pelo estímulo. Maria Rita da Silva, boa noite. Por isso, a queda no idoso deve ser um evento sentinela. Ou seja, você que tem algum parente idoso, alguém próximo a você, fica alerta nisso, porque isso sinaliza o início de um declínio da capacidade funcional, ou sintoma, ou um aparecimento de uma nova doença. Tá? Faça como a Priscila Maltês, ponha suas dúvidas aqui, e a gente vai respondendo assim que possível. Tá? A queda é o mais sério e frequente acidente doméstico que ocorre em idosos e a principal etiologia de morte acidental em pessoas com mais de 65 anos. Bom, vamos partir do pressuposto que esse idoso caia. E quais são as consequências da queda do paciente da terceira idade? Primeiro, a perda de confiança na capacidade de andar desse idoso. Então, isso resulta numa piora do declínio funcional dele. O paciente pode ter uma baixa autoestima, pode entrar em um quadro depressivo e isolamento social. Após a queda, o idoso pode restringir a sua atividade diária por temor, pela dor ou pela própria incapacidade funcional de andar, né? Essa reabilitação após a queda, ela e pode ser demorada. E no caso de uma imobilidade prolongada, isso leva a complicações, como, por exemplo, tromboembolismo, úlceras de pressão nas pernas e alguns pacientes incontinência urinária. Tornando-se dependente, a vítima da queda pode demandar mais tempo para o seu cuidador, acarretando problemas sociais. A Priscila Maltês, ela relata que tem uma avó de 96 anos que já sofreu algumas quedas. É sempre uma preocupação. Ela tem muito cuidado com as coisas na casa dela, ela já tirou todos os tapetes. O ideal, realmente, Priscila, é que você tire todos os tapetes na casa dos idosos que não tenha tapete, tá? Mesmo a gente orientando a colocar uma fita dupla face segurando o tapete no chão, se puder não ter, é melhor, tá certo? Obrigado pelas palavras, Maria de Jesus Ferreira. Boa noite, Maria Rita da Silva. Boa noite, Leia Issa. Boa noite, Valério Janotti. Tá? E quais são os fatores de risco para o paciente idoso? Primeiro, histórias prévias de queda. Uma ou mais quedas no ano aumentam o risco de novas quedas nos anos subsequentes. Quanto maior a idade, maior o risco. Então a idade está relacionada diretamente a isso. Nas faixas mais velhas da população, a proporção de mulheres ela é maior do que nos homens e com risco maior de fratura. Isso é apenas estudo clínico. São fatores predisponentes pacientes e idosos que tomam algum tipo de medicamento, como diuréticos, vasodilatadores. Então, prestar atenção nisso na consequência do paciente e do idoso que toma remédio para pressão alta, por exemplo. Tá? Algumas condições clínicas como diabetes, hipertensão arterial, doenças neurológicas, doenças osteoarticulares como artrose e artrite. Isso tem que ficar bem atento a esses fatores. Ana Cristina Baltar fala que a minha avó, a avó dela, com 96 anos, faleceu devido a uma queda, e depois da queda foi aparecendo uma coisa atrás da outra, e ela nunca mais foi a mesma. Isso pode acontecer também, né, Ana? A gente conversou aqui, o idoso ele se isola muito, tem um declínio funcional importante,
e aí ele pode entrar até em um quadro depressivo com uma baixa autoestima. Boa noite para Paola Crisóstomo, obrigado pela sua presença. Pacientes podem ter alguma alteração no distúrbio de marcha e no equilíbrio, ao andar e ao equilíbrio. Podem ser decorrentes do próprio envelhecimento, predispondo a quedas quando ocorre declínio da força, ou seja, o idoso ele perde força muscular com o tempo, naturalmente, pela idade, e isso acaba levando a uma baixa resistência para a realização independente de certos movimentos que ele fazia há 1, 5, 10, 15 anos atrás. Quanto mais sedentarismo o idoso for, quanto mais sedentário ele for, maior o risco de quedas pela diminuição da força muscular, nós chamamos de tônus muscular. Tá? O medo de cair novamente após uma queda, ele aumenta e piora o desempenho funcional daquele idoso com maior tempo de vida. O estado depressivo ele também está associado à queda. Boa noite para a Marcela Rangel, obrigado pela sua presença. Deficiência nutricional, pacientes com algum tipo de deficiência visual, doenças ortopédicas. E esses são os fatores do paciente. E quais são aqueles fatores fora do âmbito domiciliar do paciente? A participação de fatores de riscos ambientais ela pode alcançar até 50% das quedas entre os idosos. Dentre os fatores, a gente fala, e como falamos, da iluminação inadequada, das superfícies escorregadias, dos tapetes soltos ou com dobras, degraus altos ou estreitos, obstáculos no caminho, objetos baixos ou pequenos objetos, ausência de corrimãos nos corredores e banheiros, prateleiras excessivamente baixas ou elevadas, roupas e sapatos inadequados, tá? E a via pública mal conservadas com buracos ou irregularidades, né? Coisa que aqui na nossa cidade não temos, no nosso país não temos, imagina. Na avaliação dos fatores de risco, portanto, a gente deve incluir uma boa história clínica do paciente, perguntas específicas como histórias prévias de queda. Houve alguma queda na sua fase da sua vida adulta? Quais são as circunstâncias? Em que situações elas ocorreram? Faz uso de algum medicamento? Por quanto tempo toma esse remédio? Existe alguma evidência de maus tratos? A gente sabe que ocorre em algumas famílias ou alguns locais. Algumas casas de repouso, infelizmente, acontece. Às vezes o familiar não está perto para ver. E o paciente, o idoso, ele sofre um trauma desse, não fala, não relata por medo de alguma coisa, e entra baixa autoestima, entra quadro depressivo, e o paciente ele pode ter outros quadros de queda. Tá? O Valério Gianotti fala que as pessoas idosas com dores nas articulações do frio piora a dor. Realmente piora pelo quadro articular. O paciente com artrose, principalmente, o frio ele potencializa essa dor. Boa noite para a Rosângela Fittipaldi, minha paciente. Boa noite para a Solange Mello, Olenka Fatioli, boa noite. Bom, e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida desse idoso que mora perto da gente, ou que a gente tenha o cuidado de mantê-lo bem dentro do propósito da vida? As atividades físicas elas podem beneficiar a saúde física e mental na terceira idade. 95% dos idosos que praticam atividade física regularmente possuem baixo risco de sofrer uma queda. Dessa forma, é necessário analisar as consequências e trabalhar em cima delas, seja através de uma terapia ou através de um incentivo à prática de atividades físicas, tanto para combater o medo desse idoso de andar, como para tratar fraturas que ocorrem ou que ocorreram anteriormente. Além disso, a segurança domiciliar é um passo imprescindível para mudar o problema. É importante adquirir pisos antiderrapantes para toda a casa, corrimão nas escadas e corredores, e rampas ou elevadores. A Maria Rita pergunta, a osteoporose começa com qual idade? Em torno de 50, 55 anos. Entre 50 e 60 anos ocorre. Nem todas as mulheres têm,
mas a faixa etária é em torno de 50 a 60 anos de idade, Maria Rita. Vocês vão colocando suas perguntas e eu vou lendo a partir do momento que elas vão aparecendo e a gente vai tornando a conversa mais dinâmica. Outra medida eficaz na prevenção das quedas é o monitoramento pessoal. Como é que ocorre esse monitoramento pessoal? Existem algumas empresas que você pode adquirir como por exemplo, uma pulseira, e a partir do momento da queda ou de um quadro de queda desse idoso, é acionado um alarme, esse alarme é ligado a uma central, e a central comunica o socorro, esse paciente é socorrido o mais rápido possível. Esse monitoramento pessoal, você pode alugar esse equipamento, e isso dá uma segurança até para o idoso, que ele sabe se acontecer alguma coisa, ele vai ser atendido no momento certo, e dá mais segurança para ele para poder caminhar no decorrer da sua vida, e isso não tem maiores problemas para ele. Então, esse sistema é auxiliado como um aparelho de monitoramento pessoal. Esse monitoramento ele tem um sensor de queda, esse relógio tem um sensor de queda. Quando o usuário sofre uma queda, esse alarme toca, esse alarme apita, e aí dispara na central, e essa central comunica no caso o SAMU, algum ponto de emergência mais próximo, uma ambulância, e esse paciente ele é socorrido. Tá? Algumas intervenções, como exercícios físicos, a implementação de um programa de exercícios físicos que melhora a força muscular e o equilíbrio, orientando de forma individualizada por profissional e para cada idoso. Tá? Correção de fatores de riscos ambiental, o uso de barras de apoio ele foi considerado uma medida útil em um estudo passado como uma das melhores fontes de segurança para o idoso. Então, as barras de segurança devem ser usadas nas paredes, nos banheiros, apoio ao vaso sanitário. Isso dá ao idoso uma segurança. Assim que acabar a minha transmissão, eu vou postar na minha página, tanto na minha página do consultório quanto na minha pessoal, um vídeo sobre essa barra de apoio para você ver como é que é a instalação, como é que funciona, e é bem segura. A Sra. Penha Ferro fala que as calçadas mal conservadas, principalmente as pedras portuguesas, e isso foi o que a Tatiana falou, que foi exatamente como a mãe dela caiu, exatamente pela péssima conservação das pedras. Né? Boa noite para a Doris Aronovitch. O Valério pergunta qual idade que a pessoa deve começar a tomar cálcio para evitar a osteoporose. Depende do quadro ortopédico e osteoporótico do paciente. Isso tem que ser avaliado por ortopedista, e aí, conforme for o cálcio ele é introduzido, isso vai depender de paciente para paciente. E às vezes nem todos precisam tomar o cálcio, Valério. Para aqueles idosos com correção, com alguma alteração visual, a correção visual ela deve ser empregada. E aí a catarata no idoso ela é bem frequente, aí precisa ser empregada essa cirurgia. E as intervenções multifatoriais. A gente sabe que o idoso é um polissintomático, então ele não só tem problemas articulares, ele pode ter diabetes, ele pode ter hipertensão, outras patologias. Então, programas de intervenção são efetivos para a redução de quedas nos idosos, com ou sem fatores de risco. Esses programas eles incluem exercícios físicos, além de pelo menos uma outra das seguintes estratégias, como eu falei anteriormente: correção visual, correção do tratamento da hipotensão ortostática, que é o fato de levantar da cadeira e sentir uma sensação de desequilíbrio e queda, revisão dos medicamentos que ele toma e aconselhamento sobre a prevenção das quedas. A Ana Cristina Baltar confirma que essas barras são ótimas e realmente são. A Raquel Correia fala que ela trabalha numa casa de repouso com idosos, então ela fala a seguinte coisa: em nossa casa de repouso, com faixa de 60 a 100, às vezes até mais, a gente pode imaginar como está sendo ótima essa aula, está nos passar. Obrigado, doutora, é muito importante. Eu que agradeço, Raquel.
essas orientações exatamente para a gente, que é leigo, saber o que a gente tem que fazer no dia a dia com aquela pessoa próxima a gente, que a gente cuida, seja nossos pais, nossos avós, quem tem, por sorte, os bisavós e tios próximos, né? Ou seja, algum familiar ou algum amigo idoso que possa orientar para dar essa segurança para ele, porque o idoso tem uma baixa autoestima devido a outras coisas. Então a gente precisa levar isso e dar esse conforto maior para ele. A vida está aí para ser vivida. A Solange Rocha, boa noite para você. A Priscila diz que ela colocou essas barras do banheiro da casa da avó dela, e eu acho que isso foi a melhor conduta que você fez, Priscila. Isso dá realmente um conforto bacana. Ana Cristina Baltar diz que usa a barra de apoio. E a Priscila fala que para dar mais sustentabilidade, hoje em dia a avó dela anda com andador. Também é ótimo. Tá? A Gisele de Aquino pergunta se a perda auditiva em idosos pode ser um fator de risco para quedas. Pode. Se ela estiver numa região próxima à queda e nós orientarmos para a segurança e não ouvir ou ter dificuldade de ouvir, esse paciente ele pode cair, ele pode ter a queda. A Vera Lúcia Celeste diz que na casa do pai foi colocado barragem pelo corredor, ao sair ao banheiro até a cozinha. Foi muito útil. Tá? E a Solange fala que ela tem que entender porque idoso adora tapete. Por duas questões, né? Por uma questão de embelezamento da casa do apartamento e por uma outra que idoso sente muito frio. Tá? E o tapete aquece o ambiente. Né? Mas a gente sabe, e vocês sabem até tão bem quanto eu agora, que eu expliquei, que o tapete faz um mal terrível e quanto menos tapete puder usar e ter na casa, melhor. Né? Então a prevenção da queda, gente, é importante, é fundamental pelo seu potencial de diminuir a morbidade, a mortalidade, ou seja, o cair e a morte desse tipo de queda, o idoso, ter essa queda para o idoso, os custos hospitalares e o asilamento consequente. Os programas de prevenção têm a vantagem de, paralelamente, melhorar a qualidade de vida desse idoso e melhora a qualidade como um todo, né? Sendo que sua prática é especialmente importante para a faixa etária mais idosa. É importante que, se você conhece alguém que tenha esse quadro, que possa praticar alguma atividade física, isso melhora muito a força muscular desse idoso, dificultando o aparecimento ou o reaparecimento das quedas nessa faixa de idade. É importante salientar que todas essas medidas ajudam a prevenir e melhoram a qualidade de vida. O idoso, como eu falei, ele sente uma incapacidade funcional a partir da primeira queda. E aí ele tem medo de sair de casa, ele tem medo de, às vezes, até se relacionar com as pessoas, por ter que sair da sua casa e ir na casa do vizinho. E aí vai precisar de alguém para andar com ele, precisar de alguma muleta. Então é importante que nós saibamos orientá-lo da melhor forma possível para evitar essas quedas. A Rosângela Fittipaldi fala que minha mãe perdeu as cartilagens dos 2 joelhos e anda com muita dificuldade e tem medo de fazer esse exercício para fortalecer a musculatura da perna. Existe algum remédio que faça voltar as cartilagens? Ela tem 83 anos. Rosângela, ela precisa ter uma avaliação com um fisioterapeuta e a partir dali, mesmo que ela não faça um trabalho para fortalecimento da musculatura, que ele pelo menos faça um trabalho de equilíbrio, para ela ter pelo menos um equilíbrio e não ficar tão dependente das pessoas próximas. Tá? Agora, remédios existem, mas aí tem que realmente procurar um ortopedista. E o ortopedista, com todas as avaliações e dentro da capacidade que ele tem, ele vai propor um tratamento específico. Obrigado, Solange Rocha, pelas palavras. A Maria Rita da Silva fala que ela trabalha na casa de uma idosa, que ela quebrou o fêmur. Quando tiramos os tapetes, colocamos as barras de ferro no banheiro, porque ela já está andando de muleta. Pois é, a partir do momento da queda é que a gente toma esses cuidados. O importante, Maria Rita, que a gente, não só você, como todo mundo que está assistindo aqui,
tenha uma prevenção, faça uma prevenção, façamos uma prevenção. Isso é importante para dar mais segurança, uma qualidade de vida ao idoso que a gente conhece, que a gente convive, tá certo? Boa noite para El Caraújo. Caso vocês tenham algumas perguntas, eu vou dar mais uns 2 minutinhos, eu passei até do tempo já. E para informar para vocês que toda semana, às quintas-feiras, às 20 horas, eu estou aqui ao vivo, contando com a presença de vocês. Cada semana, sempre mais gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pela participação. Eu espero, eu acho que tentei ser mais claro possível dentro de um tema de fundamental importância, isso no nosso dia a dia. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, vocês mandem mais algumas mensagens para mim. Compartilhe o vídeo, tá? É sempre importante você compartilhar, curta a página. E eu sempre aqui, toda semana, eu deixo uma mensagem, um texto para vocês. E de hoje falo o seguinte: chega uma hora em que é preciso fazer aquela faxina mental, espiritual e parar de se preocupar com aquele monte de lixo emocional que trava tudo dentro de nós. É preciso dar espaço para outras coisas que merecem destaque em nossa vida. Boa noite, boa quinta-feira, bom fim de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado, obrigado. E até semana que vem com mais um tema. Curta a nossa página e não esqueça que depois do vídeo eu vou vou postar para vocês sobre as barras de segurança daqui a 2 minutinhos. Obrigado, boa noite, um abraço.